Olá e sejam bem-vindos de novo aqui ao meu canal. Eu hoje decidi falar de um assunto um bocadinho diferente. Como eu disse no vídeo anterior, eu sempre gostei de crime, é um tema que sempre me atraiu. Então eu hoje decidi falar de um caso. Eu acho que nunca ninguém falou deste caso aqui no YouTube, ou pelo menos eu não vi. O que me parece um bocadinho estranho, porque é um assunto super interessante. Eu sempre fui meio que obcecada. Estou a falar-vos do caso Camarate, que ainda hoje em dia continua a ser um dos casos, um dos segredos mais bem guardados em Portugal. Tudo aconteceu na noite de 4 de dezembro de 1980, quando a aeronave Cessna 421A saiu do aeroporto da Portela, em Lisboa, com direção ao aeroporto do Porto de Pedras Rubras, e estima-se que apenas 26 segundos depois da descolagem despenhou-se em pleno bairro das Fontainhas, matando assim todos os passageiros a bordo, que eram eles Francisco Sá Carneiro, primeiro-ministro de Portugal, de 46 anos, a sua companheira Senu Abecassis, de 40 anos, o Ministro da Defesa de Portugal, Amaral Costa, de 37 anos, e a sua mulher, de 34 anos, o chefe do gabinete do Primeiro-Ministro, António Patrício Gouveia, de 32 anos, assim como os dois pilotos da aeronave, Jorge Albuquerque e Alfredo de Sousa. O ano de 1980 decorria. Portugal estava apenas há 6 anos numa democracia restaurada desde 25 de abril de 74. Iriam-se realizar neste ano as segundas eleições presidenciais, em 7 de dezembro, apenas 3 dias depois do acidente, e efetivamente, apesar de tudo, chegaram a realizar-se. O principal candidato destas eleições era o general Ramalhianes, que era o Presidente da República em Portugal desde 76, e o seu principal opositor era o general Soares Carneiro, que se candidatava pelo Partido da Aliança Democrática, partido do qual Francisco Sá Carneiro era o presidente. Francisco Sá Carneiro nasceu no Porto em 1934, no seio de uma família bastante religiosa. O pai era também licenciado em Direito e bastante conhecido na área, ele inclusive tinha criado revistas de especialidade. Sá Carneiro seguiu as pisadas do pai e formou-se em Direito em Lisboa. Sempre foi uma voz ativa na política portuguesa, principalmente defendendo uma abertura do Estado Novo, em questões como, por exemplo, do Bispo da Diocese do Porto, António Ferreira Gomes, que tinha sido impedido de voltar a entrar em Portugal, depois de ter enviado uma carta a Salazar com tudo o que ele achava que estava errado com o país. Sá Carneiro tinha ganho as eleições pela Aliança Democrática nesse mesmo ano, em 80, a 3 de janeiro, fazendo quase ao dia apenas 11 meses de mandato. A sua companheira Senu Abecassis nasceu na Dinamarca. O pai dela era jornalista e ela, curiosamente, também seguiu as pisadas do pai. Para quem não sabe, Senu Abecassis foi uma das criadoras da editora Dom Quixote, que ainda hoje em dia existe em Portugal. Ela também tinha uma voz bastante ativa contra o Estado Novo e era sabido que a PIDE fazia bastantes rusgas à editora Dom Quixote por causa dos tempos de censura. Ambos conheceram-se em 1976, vinham os dois de casamentos anteriores. Sá Carneiro tinha 5 filhos, Senu 3. No entanto, a partir do momento que se conheceram, tornaram-se inseparáveis. Naquela noite estavam todos em Lisboa por causa da campanha do general Soares Carneiro. Mais tarde iriam-se dirigir ao Porto para continuar a campanha. A eleição iria ser apenas 3 dias depois e era sabido que Sá Carneiro e Senu tinham bilhetes para viajar no avião da TAP para seguir até ao Porto. No entanto, a convite do Ministro da Defesa, Amaral Costa, seguiram viagem com eles na aeronave que desde o início tinha sido alugada com os propósitos da campanha do Partido da Aliança Democrática daquele ano. Sá Carneiro e Senu cancelaram assim os bilhetes pela TAP, seguindo viagem na aeronave que nunca chegaria ao destino. Como eu disse, a aeronave despenhou-se, estima-se que 26 segundos depois da descolagem. Testemunhas oculares, algumas dizem que a aeronave já estava a incendiar-se enquanto estava em voo. No entanto, outras pessoas dizem que a aeronave apenas começou a incendiar-se quando bateu contra fios de eletricidade e pousou numa vivenda, incendiando-a também. Ao longo da trajetória de descida, a aeronave destruiu 5 habitações e 3 viaturas. No entanto, não fez qualquer vítima sem ser as pessoas que estavam dentro da aeronave.
O avião deixou destroços desde o fim da pista de aterragem até ao sítio em que realmente embateu finalmente. Tudo isto parece um acidente, um infeliz acidente. No entanto, coisas que aconteceram antes desta data e nos anos seguintes vieram a adicionar coisas que fazem crer cada vez mais que não se tratou apenas de um acidente. Para vocês terem uma noção, ocorreram 10 comissões de inquérito parlamentares. Este caso nunca chegou a ir ao tribunal. No entanto, houveram 10 investigações diferentes. E, para terem uma noção de quão recente isto é, a última comissão de inquérito parlamentar terminou apenas em 2015, há 5 anos atrás, 35 anos depois do caso se dar. 2 dias antes do acidente em Camarate, o Ministro da Defesa de Portugal, Amaral Costa, ocupante da aeronave, tinha pedido esclarecimentos sobre uma suposta exportação de armamento de Portugal para o Irão a um oficial das Forças Armadas em Portugal. Isto porque em 1980 começava uma guerra. O Iraque e as forças de Saddam Hussein invadiram o Irão numa guerra que ainda iria durar 8 anos, até 1988. E em resultado disso, muitos países europeus, Portugal inclusive, tinham cortado relações comerciais com o Irão, de forma a não patrocinarem uma guerra. Depois do Ministro da Defesa pedir estes esclarecimentos, Sá Carneiro também pediu esclarecimentos sobre um suposto carregamento de armas que saiu de Lisboa e foi para países como a Guatemala, a Indonésia e a Argentina. Nenhuma destas exportações tinha sido autorizada, quer pelo Ministro da Defesa, quer pelo Primeiro-Ministro de Portugal, e nem sequer era do conhecimento do Presidente da República, Ramalhianes. Mais tarde, na Comissão de Inquérito Preliminar do caso Camarate, veio a confirmar-se que, pelo menos entre os anos de 1980 e 1981, houveram 3 carregamentos de armas que saíram do aeroporto da Portela em direção ao Irão e nenhum deles tinha sido aprovado. Fala-se também de um fundo do ultramar que devia ter sido dissolvido na década de 80, visto que já não haviam colónias. No entanto, só foi dissolvido em 93 e fala-se que este fundo do ultramar teve bastantes movimentos de dinheiro, entra e sai de dinheiro, que oscilava até aos 480 mil contos de altura, que prefaz mais ou menos um total de 2,4 milhões de euros, que até hoje em dia não se sabe para onde foram e para o que é que foram usados. O que torna também estranho este caso foi também que no ano de 1983, um homem chamado José Moreira, que juntamente com o irmão tinham uma Cessna que tinha sido alugada pelo Partido da Aliança Democrática para a campanha, encontrou-se com um amigo e esse amigo disse-lhe que ele tinha de desabafar, que tinha de dizer tudo o que ele sabia sobre o caso, que senão nunca mais ia ter paz de espírito. Então José Moreira entrou em contacto com as autoridades e disse que queria depor, uma fonte afirmando que ele tinha coisas a dizer bastante relevantes sobre Camarate. Na véspera de José Moreira testemunhar à porta fechada numa comissão de inquérito parlamentar sobre o caso Camarate, o corpo dele e da sua companheira Elizabeth Silva foram encontrados no apartamento onde residiam em Carnaxide, mortos supostamente de um acidente. José Moreira, de 43 anos, e Elizabeth Silva, de 28 anos. O inquérito preliminar a este caso disse que realmente haviam provas para acreditar que tinha sido um suicídio ou um acidente, porque tinham vestígios de intoxicação de monóxido de carbono. No entanto, mais tarde, as investigações destes homicídios andaram quase em paralelo com as investigações sobre Camarate e veio a descobrir-se que não podia tratar-se de um acidente, porque haviam sinais de asfixia e também de afogamento e também, e mais importante, a disposição dos corpos não levava a crer que se tivesse tratado de um acidente, porque os corpos pareciam ter sido movidos. Um outro acontecimento que faz com que todo este caso pareça ainda mais estranho deu-se em 2012, quando um homem chamado Fernando Farinha Simões, que era um recluso, entregou uma carta a um amigo que o foi visitar chamado José Esteves para ele entregar às autoridades. Nessa carta ele dizia que tanto ele como o José Esteves colocaram uma bomba da sua autoria na aeronave que se despenhou em Camarate, a mando da CIA na altura.
Os dois tinham dito que basicamente eles eram quase uns espiões, um meio para chegar a um fim. Eles disseram e afirmaram que não sabiam quem eram as vítimas até pouco tempo antes do acidente de se dar. Tinham-lhes dito que eles queriam apenas dar um susto às pessoas e queriam afastar pessoas do Partido da Aliança Democrática, que não havia interesse em continuarem lá. Eles também disseram que houve uma reunião no dia 1 de dezembro de 1980, apenas 3 dias antes do acidente, com 4 pessoas. Essas pessoas eram Fernando Farinha Simões, José Esteves, Lee Rodrigues e Carlos Miranda. Este último, Carlos Miranda, era um especialista em explosivos. Foi muito conhecido na Frente Nacionalista de Libertação de Angola, que foi muito conhecido na altura da independência de Angola de Portugal. Lee Rodrigues é um homem já com cadastro na polícia por toda a Europa, um pouco. Tem nomes diferentes em cada país que vai e já encontrava-se preso em 2012 por tráfico de drogas em França. Estas 4 pessoas afirmam que essa reunião que se deu no iate era para então Fernando e José colocarem a bomba na aeronave. Foram oferecidos $200 mil para que o fizessem. No entanto, eles dizem que lá está, eram peças de um plano muito maior, que os autores morais eram 2 outras pessoas bastante influentes. Uma delas chamado Frank Sturgis. Frank Sturgis é um homem já conhecido das autoridades americanas. É suspeito de ter sido um dos assaltantes ao edifício do Watergate em 72. Para quem não sabe, Watergate é um caso também a ver com espionagem política. Para vocês terem ideia de quão grave foi este caso, as consequências do Watergate levaram a que o presidente dos Estados Unidos se demitisse, Richard Nixon. Frank Sturgis é também suspeito de estar envolvido no homicídio do presidente Kennedy, ou seja, toda uma espionagem política. Como se não bastasse, o sobrinho de Frank Sturgis encontrou os diários em que fica provado que entre os anos de 1977 e 1981, Frank esteve constantemente em Lisboa. No entanto, os 4 protagonistas destas comissões de inquérito parlamentares finais dizem que Frank não era o único autor moral, e sim também um homem chamado Frank Carlucci, que foi um diretor adjunto da CIA e também, mais estranho de tudo, ex-embaixador dos Estados Unidos em Lisboa. Ou seja, temos aqui a primeira conexão da CIA com política portuguesa, o que me deixa de boca aberta. Ou seja, todas estas 6 pessoas têm laços em organizações paramilitares, explosivos, movimentos de resistência, armamentos, tráficos. Tudo isso misturado leva a crer que todas elas são um pouco suspeitas. No entanto, as 2 pessoas que são sempre consideradas como os autores morais do crime, Frank Sturgis e Frank Carlucci, já faleceram. Frank Sturgis faleceu em 1993, Frank Carlucci apenas em 2018, ou seja, bastante recente. Todos estes acontecimentos fazem crer que realmente isto não se tratou só de um acidente, que parecem muitas coincidências. No entanto, ao longo de 10 comissões de inquérito parlamentares, apenas a partir da 4ª foi colocada a hipótese de atentado. A partir daí, sempre olharam para estas pessoas com alguma desconfiança e também para toda a investigação do caso com outros olhos. Nomeadamente, na noite de 4 de dezembro, quando o avião caiu, a PJ chegou ao local e não selou devidamente o local. Temos de ter em conta que foi uma aeronave que caiu numa zona residencial que já por si só chama a atenção, principalmente quando foi descoberto de quem se tratavam das vítimas, o primeiro-ministro. Sá Carneiro foi sempre uma figura muito acarinhada em Portugal, era visto quase como uma lufada de ar fresco na política em Portugal da altura, e então, sabendo que ele era uma das vítimas, claro que ainda atraiu mais gente para o local dos destroços. A PJ, segundo eu li, limitou-se a chegar ao local nessa noite, recolheu os corpos, não selou devidamente a área do crime, e voltou na manhã seguinte para começar a investigação. Ou seja, durante a noite
fala-se de uma pilhagem aos ossos dos residentes ali da zona e de outras pessoas que andaram ali a mexer e, claro, contaminaram toda a área. Fala-se também de uma pasta, um dossiê, que foi encontrado nos destroços do avião. Essa pasta tinha no título qualquer coisa militar, no entanto, a pasta estava parcialmente queimada. Sabe-se que essa pasta foi recolhida pela PJ como prova, porque depois de recolhida foi colocada numa pasta em metal, que é como a PJ armazena as provas, e com um selo de confidencial. Papéis mostram que a PJ teve acesso a essa pasta, esse dossiê, e que o colocou como confidencial em provas. No entanto, nas últimas comissões de inquérito parlamentar, nunca ninguém viu a pasta, nem sabem onde é que ela foi parar, apenas sabem que a PJ a encontrou porque há registros disso. Essa pasta simplesmente desapareceu. Não só isso, como também ao longo das comissões de inquérito que foram feitas sempre peritagens diferentes. Inclusive, em 1988 foi chamado dos Estados Unidos o National Transportation Board, que fez uma peritagem com vários especialistas em aeronáutica, explosivos, patologia legal, radiologia forense, ou seja, tudo que seja de especialidade. E foram, claro, cada comissão de inquérito tinha quase uma lufada de ar fresco de investigação no caso. Aliás, uma delas fechava sempre com só voltaremos a reabrir se houver uma prova ou então uma nova forma de olhar para uma prova. Ou seja, era tudo feito de novo. E então, numa dessas comissões, numa dessas peritagens, foi recolhida para análise uma amostra de bário. Bário é um químico que, segundo li, pode dar tanto para, em pequenas quantidades, claro, vidros de uma janela. No entanto, em quantidades elevadas pode ser tóxico e mortal e também pode ser usado para fogos de artifício, que me leva a crer que também pode ser usado como algum tipo de explosivo. As amostras de bário recolhidas noutra comissão parlamentar mais tarde não coincidiram com as amostras de bário primeiramente recolhidas, ou seja, a origem não era a mesma, as provas estavam corrompidas, ou seja, havia todo um descuido nesta investigação e também, já para não falar da investigação do homicídio do José Moreira e da mulher, tudo isto parecia ter sido corrompido de alguma forma. E ainda o mais estranho deste caso é que, como eu falei, o José Moreira e o irmão eram donos da aeronave que foi alugada pelo Partido da Aliança Democrática para as campanhas desse ano. No entanto, não foi a aeronave que caiu, porque a primeira aeronave, o avião do José Moreira, foi fiscalizado e foi apreendido pela Guarda Fiscal. Até hoje em dia, a última comissão parlamentar não conseguiu registro e não soube as razões pelas quais a Guarda Fiscal confiscou essa aeronave, obrigando o partido a alugar uma aeronave quase que às pressas. Também um entendido, no entanto, em aeronaves, disse que a Cessna 421, que caiu em Camarate naquela noite, estava em péssimas condições. Pelas palavras dele, ele disse que o avião era um chasso, um túmulo voador em que ele nunca entraria. Ele afirma também que os pilotos dessa noite eram bastante experientes, ou seja, não podia ter a ver com algum tipo de falta de profissionalismo ou falta de atenção. Ele dizia também que a aeronave seguia em baixíssima velocidade e por isso o facto de ter caído tão pouco tempo depois de ter descolado, o que leva a crer, na sua opinião, que um dos motores não deveria estar a funcionar direito, mas diz que a aeronave estava com falta de manutenção e disse inclusive que a última manutenção tinha sido feita por um mecânico de automóveis, que obviamente não é a mesma área. Como eu disse, a 10ª Comissão de Inquérito Parlamentar, que terminou em 2015, é a informação mais recente que temos até hoje. Ela terminou a dizer que havia razões para acreditar que se tinha tratado de um atentado, principalmente porque havia motivações como a parte do armamento, o terem assassinado ou suposta testemunha ter morrido nas vésperas de testemunhar. Tudo isso parece um pouco suspeito, ou seja, há motivações para um crime e também culpados, porque eles assumiram, tanto
o Ana Farinha Simões como José Esteves, eles assumiram o envolvimento e disseram que plantaram uma bomba ali, o que me leva a crer que todo este caso, se realmente se tratou de um atentado, tem altas patentes envolvidas, porque eu acho que não é difícil encontrar uma bomba, ou encontrar vestígios de uma bomba, mesmo em destroços. E o homicídio do José Moreira e da acompanhante também foi muito mal investigado ao início, dizendo que era acidente, que era suicídio. Só muito mais tarde é que veio a parte de resultar realmente de um homicídio. Desde 2015 não há novas provas, não há novos desenvolvimentos. Os dois culpados, ou por assim dizer, culpados confessos do crime, nunca foram presos por este crime, no entanto já foram presos por outros. Este caso nunca foi a tribunal e se calhar nunca irá ao tribunal. Morreram 7 pessoas naquele avião, mais 2 pessoas por supostamente saberem coisas dessa noite que não deveriam ser sabidas. Essas pessoas nunca vão ver justiça. É isso para este caso. Espero que tenham gostado. Como eu disse, eu sempre fui obcecada pelo caso Camarate e vocês não têm ideia do labirinto de informação que isto é. Quando pensa que já sabe tudo, encontra mais não sei quantas informações diferentes. Isto é mesmo um buraco negro de informação. Eu achei curioso também o facto do caso Camarate ter dado 3 dias antes de umas eleições. Fez muito lembrar, não sei se se lembram, do 11 de março de 2004, em Madrid, na estação da Tocha, quando explodiram partes de um comboio. Também aconteceu 3 dias antes de umas eleições e de um político bastante, eu não quero dizer suspeito, mas dúbio, pelo menos, que era o José María Aznar. Achei estranho, parece assim uma coincidência estranha. E também, claro, o Frank Sturgis, o facto de estar envolvido com o Watergate, de estar envolvido supostamente com a morte do Kennedy, agora também com o caso Camarate. Enfim, é tudo muito estranho. Posteriormente, e a título de curiosidade, Francisco Sá Carneiro deu nome ao aeroporto ao qual nunca chegou, ao aeroporto do Porto, que antigamente se chamava Pedras Rubras e posteriormente em homenagem a Francisco Sá Carneiro. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o like. Se tiverem algumas ideias de vídeos para fazer, também deixem nos comentários. E vemo-nos no próximo vídeo. Bye! Eu li que ouviram. Ok, isto não interessa. Man.